Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de engenharia que é simplesmente épica. É a história da batalha para construir uma ferrovia atravessando uma montanha e, pensa bem, usando só pedra, aço e o suor de milhares de pessoas. Dá uma olhada nessa imagem. Parece uma ponte que saiu da Roma Antiga e foi parar no meio de Santa Catarina, não é? É um monumento incrível ao que a engenhosidade e a determinação humana são capazes de construir. E é aí que entra a grande questão da nossa conversa de hoje. Como é que se vence um obstáculo geográfico gigantesco usando só as ferramentas e a força das pessoas de mais de um século atrás? É isso que a gente vai descobrir junto. Bom, tudo começa com o maior de todos os desafios da Estrada de Ferro Santa Catarina. Uma barreira natural que, na época, parecia simplesmente impossível de superar. Imagina a cena. A ferrovia está avançando, sabe? Conectando cidades, movimentando a economia do vale, tudo indo bem. Mas aí, quando chega nesse trecho, entre subida e lontras, ela bate de frente com uma verdadeira muralha de pedra. E pronto, o progresso, aquele sonho de ligar o interior ao litoral, simplesmente parou ali. E o problema, olha, não era só ser íngreme. O subsolo era granito puro. Granito! Isso quer dizer que cada centímetro de avanço tinha que ser arrancado na marra, na força bruta, com dinamite, com trabalho manual que não acabava mais. Era uma obra de engenharia numa escala que nunca tinham visto por ali. E para encarar essa rocha toda, foi preciso juntar um verdadeiro exército de gente. Porque a história dessa ferrovia é, antes de tudo, uma história humana. É só bater o olho nessa foto para a gente ter uma ideia das condições. Os trabalhadores ficavam literalmente pendurados na encosta, quebrando a pedra com ferramenta manual. Pensa no esforço para tirar cada bloco de granito, num ambiente de perigo constante o tempo todo. E a pressa era tanta que o trabalho não parava quando o sol se punha. Como diz esse relato da época, eles seguiam noite adentro. Dá para imaginar a cena? Centenas de homens trabalhando na beirada de um precipício à noite e a única luz vindo de tochas improvisadas com tronco de palmito. É impressionante. A dimensão dessa operação era, gigantesca. Tem um relato da época de um jovem que trabalhou na obra, o Paul Felsel, que descreve um exército sedento de homens. O trabalho dele, um menino, era carregar baldes e mais baldes de água do rio Itajaí para manter todo mundo hidratado debaixo daquele sol. Mas olha, nem tudo era só na base da força bruta. Aqui a gente vê um empreiteiro, Karl Hager, que era uma figura central na obra, com a equipe dele, e um trator. Em 1924, essa máquina era tecnologia de ponta, sabe? Isso mostra bem essa mistura curiosa de métodos super antigos com o que tinha de mais moderno para vencer a montanha. Então, a primeira grande sacada de engenharia para conseguir atravessar os vales e riachos da serra foi uma solução que se provou tão bonita quanto duradoura. E aqui, olha que legal, a gente tem o antes e o depois. Na esquerda, a ponte sendo construída com aqueles moldes de madeira super complexos e na direita, a mesma estrutura quase 100 anos depois, perfeitinha, intacta. É um baita testemunho da qualidade do trabalho. Tá, mas como eles fizeram isso? A técnica era milenar, coisa de Império Romano. Arcos que distribuem o peso de um jeito tão eficiente que ficam de pé por séculos. Um material, o próprio granito rosa que eles tiravam da montanha. E a execução dependia de carpinteiros geniais, como o próprio Karl Hager, para criar os moldes de madeira perfeitos para sustentar arcos de até 15 metros de altura. Mas não foi só com pedra que essa ferrovia foi construída, não. O projeto também usou o que tinha de mais moderno na engenharia industrial daquela época. O contraste aqui é fascinante. Pensa bem, de um lado, a gente tem a técnica romana, artesanal, feita com um material local. Do outro lado, a mais pura engenharia alemã, com estruturas de aço pré-fabricadas, importadas. São duas filosofias de construção completamente diferentes, convivendo ali, lado a lado, no mesmo trecho da ferrovia. Pois é, essas pontes de aço vieram de longe mesmo. As peças foram todas fabricadas lá na Alemanha pela empresa Stahl Union, em Dortmund. Elas chegaram de navio no porto de Itajaí no finalzinho de 1927. Ou seja, uma obra bem local, mas com uma conexão totalmente global. Só que tinha lugar que não dava para contornar, não dava para passar por cima, a única saída era passar por dentro da montanha. E furar granito puro era uma tarefa, sim, brutal e muito perigosa. A prova disso é que dos 3 túneis que eles planejaram, um desabou durante a construção e teve vítimas. É um lembrete bem trágico do preço humano que foi pago por esse progresso todo. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, o túnel de Salto Pilão tem 110 metros de comprimento
E quase metade dele, 54 metros, foi escavado na rocha pura, maciça. É um feito de perseverança que, nossa, é difícil até de imaginar. Bom, e aí, depois de toda essa luta contra a rocha, o que ficou para trás? Qual é o legado desse esforço gigantesco? 6 anos. Pensem nesse número. Foram 6 longos anos para construir só esse pedacinho da serra entre Subida e Lontras. 6 anos de trabalho sem parar para conseguir finalmente vencer a montanha. E o que sobrou disso tudo? Estruturas como esta aqui, a estação de Lontras, que foi lindamente restaurada e ainda serve à comunidade. A ferrovia em si pode ter sido desativada, mas o legado arquitetônico, o legado histórico, continua ali, vivo na paisagem. Hoje em dia, quem passa pela região ainda consegue ver essas pontes, esses túneis. Eles estão lá como monumentos silenciosos, testemunhas de uma época em que a determinação e a engenhosidade humana superaram um dos maiores desafios naturais de Santa Catarina. E tudo isso faz a gente pensar, né? As estradas, as pontes, os túneis que a gente usa todo santo dia, a gente quase nunca para pensar na luta, no sacrifício que foi para construir tudo isso. Quantas outras histórias incríveis de engenharia como essa não estão aí, escondidas bem na nossa frente?